Agora a caixinha que eu vou usar aqui, ó, pra fazer a cópia da matriz em resina, tá? Então fiz o molde lá, né, naquele esquema que eu mostrei. Dei um acabamento já com esse... esqueci o nome. Com essa maquininha aqui, o retífica, né? Dei um acabamento por aqui onde tava com algumas rebarbas. Aqui, ó, também ele tava com algumas rebarbas por aqui. Aqui eu vim com a maquininha, ó. E dei um acabamento aqui pra ficar bem arredondadinho. Onde não estava arredondadinho eu vim e arredondei um pouco. Aqui ficou com uma falhinha, mas eu passei a maquininha, mas eu acho que eu vou ter que passar um biscuizinho aqui depois. Que ficou, alguma coisa ficou, apertou aqui e deu uma... ficou amassado, né? Não ficou legal. Então eu vou dar um acabamento depois. Aí o que eu vou fazer, ó? Peguei aqui, esse daqui é uma placa de poliestireno, se eu não me engano, que eu vou testar, vou ver se ele não vai derreter, porque eu não achei o acetato que eu comprava no centro aqui da cidade, né? Perto da 25, aqui em São Paulo. Aí eu acabei comprando esse aqui pelo Mercado Livre, mas ele não é tão flexível, se eu forçar ele quebra. Então eu vou ver se ele vai funcionar e vou ver se ele não vai derreter também com a resina, tá? Então eu vou meio que fazer um teste aqui com ele. Se der tudo certo, a gente continua usando ele. O que que eu fiz? Esse daqui, como ele tem um formato, né? Ele não é quadradinho nem redondinho. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com... eu cortei já meio que um quadrado. E eu vou vir aqui com a canetinha e vou cortar ao redor, deixando mais ou menos um dedo, assim, deixa eu ver quantos centímetros certinho, né? Eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos, ou 1,5 centímetros. Não é legal deixar muito fina essa borda, porque acaba quebrando, né, a matriz. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui com a canetinha e vou fazer um contorno aqui ao redor desse molde. Eu tô fazendo mais ou menos, mas eu vou acertar mesmo na hora da tesoura, tá? Ó. Tá meio fininho aqui, eu vou dar uma acertadinha. Aí eu venho aqui com a tesoura e vou deixar o mais, tipo, arredondadinho aqui possível, né? Ó, eu tô cortando fora da linha, porque eu cortei meio torto aqui, eu marquei meio torto. E daí eu vou vir aqui, vou até virar aqui ao contrário. Ó. Nossa. Vou olhar aqui. Eu acho que eu posso tirar um pouquinho mais aqui, tá? Eu vou ir cortando aos poucos pra não tirar demais. Ficou assim. Daí agora, ó, eu vou mostrar aqui. Isso daqui, se a gente fizer assim, ó, ele quebra. Ele não é tão flexível, tá? Então, na hora que a gente for fazer a curvinha, a gente vai precisar fazer uma curva de um jeito sem forçar muito, pra não quebrar. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou medir aqui a altura do molde, que deu cerca de 2 centímetros. Eu vou deixar uns 4 centímetros de altura, então, pra gente conseguir colocar a resina. Então eu vou marcar aqui na placa, né? Uns 4 centímetros pra eu cortar. Ó, cortei uma tira. Tá vendo, ó? E eu cortei assim um pouquinho maior aqui, porque aí eu posso ir acertando depois. E vai ficar assim. Agora eu vou colar no fundo aqui, tá? Essa parte. Então eu vou usar a fita Durex
aqui, ó, no suportezinho pra ficar mais fácil. E eu vou pegando pedaços pequenos primeiro, pra ir ajustando aqui, ó. Ó, peguei aqui, ó, um pedacinho de fita, vou colar assim, ó, deixar bem rente, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Ó, então agora eu vou continuar aqui, ó, até eu fechar essa caixinha aqui. Aí quando eu tiver aqui essa diferença aqui, ó, eu venho aqui, dou uma apertadinha e puxo. É igual a caixinha que a gente fez pra fazer o molde. A diferença é que ela vai ficar um pouco maior e também precisa dar uma boa reforçada pra não vazar a resina, porque essa resina aqui, ela entrando em contato com a fita, ela derrete a fita. E aí ela derrete a fita e vai vazar. Então, aqui a gente vai ter que reforçar com uma camada bem generosa de fita, pra não derreter, tá? Se derreter, vai derreter a primeira camada e segura na próxima camada. Então aqui eu vou fechar aqui. Ó, fechei. Agora o que eu vou fazer é reforçar passando fita nele todo, tá? Aqui, ó, diferente do que a gente fez pro molde, não precisa passar o biscuit aqui, tá? A menos que você queira, mas eu nunca passei, não vejo necessidade. O que eu vou fazer é passar a fita só, aqui pelo lado de fora. Eu vou dar mais uma reforçada, porque ficaram alguns buraquinhos. Então eu vou reforçar, puxando aqui, ó, com força, um pouquinho de força. Lembrando que não pode forçar muito nessas quinas, senão ele vai quebrar. Então eu vou forçar um pouquinho, ó, mas é assim, uma força com cuidado, que é só pra fechar essas quinas aqui. Ou os buraquinhos, né, que ficam abertos. Conforme eu puxo assim, ó, vai, essas frestinhas vão fechando. E quanto mais fechadinho, menor é a chance de passar a resina. Ó, ficou bem fechadinho, agora eu vou reforçar bem, vou passar umas 4 voltas de durex aqui, ó, ao redor. Aqui, ó, eu preciso deixar essa parte ela bem presa. Eu não gosto de colocar o durex aqui, porque derrete, o durex gruda, fica uma bagunça. Mas aqui precisa estar bem fechadinho, senão a resina vem e vaza por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte bem fechadinha. Então, eu venho
caixinha aqui, ó, e fecho aqui, porque se passar a resina, ela não vai escorrer, tá? Ó. Tá? Agora eu vou reforçar mais uma vez. Então, eu coloquei uma camada já, agora eu vou colocar a segunda. A terceira. E a quarta camada. E agora, para garantir que, mesmo vazando um pouquinho por aqui, ele não saia por aqui, eu vou passar só fechando agora. Assim, ó. Porque se esse material aqui não desmanchar, não derreter com a resina, dá pra gente usar essa caixinha aqui várias vezes. Aí não precisa ficar fazendo esse processo toda vez, né? Dá pra reutilizar, mas tem um acetato que eu usei que ele derreteu, grudou todo na matriz e não deu pra reutilizar. Eu espero que esse dê. Ó. Tá bem isolado. Bem fechadinho, tá? Daí, o que eu vou fazer, né? Eu vou mostrar aqui sem a resina. Não vou mostrar com a resina, porque a resina tem um cheiro muito forte. E pra trabalhar com a resina, eu preciso usar uma máscara que não daria pra gravar usando ela, porque não dá pra ouvir quase nada, né? Que ela isola muito bem. Tá? Eu vou mostrar depois a máscara como que é. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer na hora que eu for colocar a resina. Eu vou passar aqui um pouco da vaselina. Então, eu vou passar a vaselina aqui, ó. Tá até sujo um pouquinho meu pincel. Não precisa ser muita vaselina, porque ela pode acabar atrapalhando na cura, né? Ou dar algum problema, alguma bolha, alguma falha. Então, eu vou passar bem pouquinho, assim, ó. Tô passando só o pincel meio sujinho. Então, eu vou passar em todo, principalmente aqui nesses cantinhos, ó. Porque senão a vaselina, a matriz... Oh, meu Deus. A resina entra aqui e também dá uma grudada. Então, eu vou passar aqui, ó. Pra resina não grudar nesse acetato aqui, nessa caixinha. Passei a vaselina, vou colocar o molde aqui dentro, deixando essa distância aqui de mais ou menos 1 centímetro das bordas, tá? Não pode deixar muito perto, porque senão vai ficar muito fininha essa borda, ela vai quebrar conforme a gente for usar. Às vezes já sai quebrado já, porque racha, tá? Então, vou colocar assim. Vou usar um palito de dente, é muito parecido com o processo de fazer o molde de silicone, tá? Eu vou usar um palito de dente, palito de dente não, palito de churrasco, só que precisa ter muito cuidado na hora de usar esse palito, porque ele é pontiagudo, ele tem uma pontinha um pouco arredondada, mas se eu empurrar com força, eu vou estragar o molde, então eu preciso ter cuidado com isso, tá? Eu vou pegar a resina, vou jogar aqui, e eu não posso, por exemplo, jogar um pouco de resina, esperar ela catalisar e jogar depois, porque ela dá uma encolhida, então não vai dar certo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar a resina lá com a porcentagem, que eu vou mostrar tudo direitinho, vou pesar, vou misturar e vou colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro aqui, porque vai ajudar a bolha já ir saindo. Então, eu vou jogando e aí ela vai entrando pra cá, tá? Conforme a resina vai entrando pra cá, vai enchendo e eu vou deixar
ficar mais ou menos aqui meio centímetro de espessura a 1 centímetro, tá? Meio a 1 centímetro de espessura. 1 centímetro de espessura é bom porque ele vai ficar bem forte. Se cair, não vai quebrar com tanta facilidade. Preenchi essa resina com a matriz com a resina, o molde, aliás, né, com a resina. Vai ter, então, resina por aqui e resina por aqui, né? Eu venho com o palito e vou fazendo assim, ó. O legal é que a resina, ela é transparente, ela não é igual ao silicone, que é opaco e a gente não consegue ver, né, o que a gente tá fazendo. A resina, ela é transparente, né? E aí eu venho fazendo assim, ó, tirando as bolinhas, principalmente nessas pontinhas aqui, tá? Por aqui pelo meio eu passo assim mesmo, não precisa de muito cuidado, assim, mas sempre com cuidado para não esfregar lá no molde, não estragar, tá? Vou passando assim, pra tirar toda a bolha que pode ter, principalmente nos cantinhos, tá? Fiz isso, vou deixar, não vou mais mexer, porque ela começa a catalisar, se eu for mexer vai estragar. Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? A diferença é que, como ele é bem pequenininho e ele é redondinho, eu consigo pegar um cortador desses, que eu vou deixar aí disponível também pra você usar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cortador que seja um pouco maior do que esse. Então, se eu for usar assim, ó, não dá. Então, vou usar assim, que assim ele fica maior, tá? Aí eu vou vir aqui, vou circular aqui, ó, com uma canetinha, ó, tá vendo? Ficou legal, tá? Vou cortar ele redondinho aqui. E aí, o que é legal, assim, desses que são redondos, é que eu já consigo fazer vários, né? Se for do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se eu tenho essas duas, ó, que é a mesma circunferência, tá vendo? Então, eu posso já cortar vários círculozinhos desse aqui, ó. Tá? Eu vou contando quantos eu preciso e vou fazendo a caixinha, eu vou usar o mesmo sistema desse daqui, tá? Esse daqui, por exemplo, é maior, então eu preciso de um cortador maior, então eu vou usar esse aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, vou circular, vou cortar, vou fazer uma caixinha redondinha, que é até mais fácil do que essa daqui, né? Que essa daqui, ela não é redondinha e tal. Então, a chance de errar é um pouquinho maior. Com esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa lá do processo. Coloquei na caixinha, bonitinha aqui. O que que eu vou fazer? Tá cheio de pelo aqui, mas eu vou tirar os pelinhos. Pode tirar o pelinho ou lavando, deixa secar bem, né? Ou só passando aqui, ó, uma fita. Se não tiver muito sujo, nesse caso aqui só sujou um pouquinho de pelo, porque eu tenho um gato aqui em casa e qualquer coisinha pega pelo. Eu venho com a fita e passo assim, ó. Se tiver dentro, eu venho e passo dentro e sai todo o pelo, tá? Com a fita. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, tô com a caixinha aqui pronta, né? O que que eu vou fazer? Venho aqui com o palito. E aí, nesses que tem esses detalhes bem pequenininhos, ó, eu venho aqui, ó, e vou ter um cuidado maior, tá? De tá tirando essas bolinhas aqui. Então, o que que eu gosto de fazer? Quando eu vou fazer as matrizes, eu percebo quais são as minhas matrizes que têm detalhes menores. Então, eu vou começar por essas matrizes que têm os detalhes menores. Vou colocar a resina nessas matrizes, nesses moldes, aliás, né, que tem os detalhes menores, porque a resina tá mais nova ali, né, ela ainda tá bem no início da catalisação, então eu consigo tirar essas bolinhas antes, né, vou lá, aqui no narizinho, ó, geralmente dá bolha, então preciso vir aqui, passar no narizinho, aqui na orelhinha, tá? Aí fiz esses que tem os detalhes menores, aí eu parto para os maiores, que são esses aqui no caso, ó, eles são maiores, então eu consigo ter uns movimentos mais amplos aqui, então vai dar menos bolha, né? Esse daqui, ó, da galinha pintadinha, por exemplo,
eu vou fazer ele de um jeito diferente. Tanto a galinha pintadinha quanto o corpinho do Pluto. Por quê? Eu fiz ele normal, né? Aqui. Assim. Porém, o que acontece? A galinha pintadinha tem esses dentinhos aqui, ó. E toda vez que eu vou tirar, quase toda vez, 90% das vezes que eu vou tirar, rasga aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de um jeito diferente. O Pluto, ele não costuma rasgar, mas algumas pessoas tiveram dificuldade muito grande de tirar. Dá realmente mais trabalho de tirar. Eu vou manter as matrizes assim, porém eu vou fazer algumas diferentes do Pluto também, junto com a da galinha pintadinha. E aí você pode ir estudando qual é o jeito que vai ficar mais fácil para você trabalhar, tá? Se é desse jeito que eu vou mostrar agora, ou do outro jeito, né, que já tá feito aí. Ó, da galinha pintadinha, como é redondinha assim, deixa eu ver se vai... ó, vai dar certinho esse daqui, né? Eu acredito que vai dar certinho. Só ir medindo aqui bonitinho. O do Pluto, ele não é redondinho certinho, então eu vou ter que usar o próprio molde, tá? Do Pluto, ó, vou usar o próprio molde aqui. Então, dá pra perceber que eu não tô deixando nenhum espaço. Eu tô deixando ele rente, tá? O do Pluto eu vou usar o próprio molde aqui, ó. Pra marcar, tá? Ó. Então, da galinha pintadinha eu vou vir aqui, vou cortar. Ele ficou rente. E eu vou ainda deixar mais rente aqui, ó. Porque aqui, ó, não tá redondinho. Eu vou cortar aqui pra deixar bem rente. Porque eu não quero que a resina passe pra baixo. Diferente do outro, eu quero que a resina fique só aqui na parte de cima. Eu tinha alguns aqui, só que eu acabei jogando tudo fora. Devia ter guardado. Por quê? Ele não vai subir aqui, ele vai ficar só essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui a gente vai fazer com o acetato. Só que aí toda vez que for fazer o molde vai ter que usar o acetato pra fazer isso, tá? Porque é o único jeito que dá pra fazer sem rasgar. Ó, vou cortar aqui o acetato. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou prender, ó, o acetato de um jeito, ó, que ele fique bem justo e não passe nada. Não pode passar nada pra cá, tá? Então, eu vou deixar bem justo mesmo. A única coisa que eu vou ter cuidado é de não apertar a ponto de deformar o silicone, tá? Ó, posso até tirar esse aqui. Ó, peguei aqui a fita. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui a fita menor, ó, que eu peguei muito grande. Vou prender aqui essas partes, ó. Ó. Assim, tá vendo? E vou fechando assim, bem justo. Bem justinho. Lembrando que o molde tá aqui embaixo, tá aqui dentro.
tô apertando aqui embaixo pra não vazar, pra fechar e não vazar. Porque pode ser que passe a resina ali pra baixo. E aqui, ó, eu vou passar aqui no meio, porque vai me ajudar a dar um apertão aqui. Ó. Pode ser que vaze um pouquinho da matriz, da resina, aliás, ali pra baixo, mas não tem tanto problema, tá? Pode ser que vaze um pouquinho, sim. Mas aí a gente dá um acabamento depois. Então, a ideia desse molde aqui é que a gente vai colocar a resina aqui, normal, né? Vai deixar meio a 1 centímetro de espessura. Na hora que eu colocar a resina aqui, eu vou vir aqui e vou tirar toda a bolinha aqui, ó, um por um, pra não dar bolha, porque é muito fácil dar bolha aqui, tá? Tirei todas as bolhas daqui, dou uma mexidinha assim e pronto, tá? Vou deixar catalisar aí por meia hora, mais ou menos, 1 hora. É legal deixar 1 hora pra ele catalisar bem. E depois tira e eu vou mostrar também no vídeo depois. É que eu não vou estar falando no outro vídeo, porque eu vou estar com a máscara, mas aí eu faço uma narração, tá? Separado. Aqui com o Pluto vai ser a mesma coisa que eu fiz ali na galinha pintadinha. Eu vou cortar aqui também. Ó, vou ajustar aqui o formatinho dele, que ele não é redondinho, né? Ele não tem um formato certo aqui. Ó, e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu não vou repetir aqui, senão vai ficar repetitivo, vai ficar um vídeo longo. Mas é a mesma coisa que eu vou fazer ali igual que eu fiz aqui com a galinha pintadinha. Eu vou deixar ele bem justinho. Então, aí, os únicos que eu vou usar esse método, por enquanto, é a galinha pintadinha e o corpinho do Pluto. Se der algum problema com mais algum molde, que tiver dificuldade de tirar futuramente, a gente pode fazer também desse jeito. Mas, por enquanto, os únicos moldes que estão tendo dificuldade de tirar da matriz é o Pluto e a galinha pintadinha. Então, só esses que eu vou fazer assim. Todos os demais eu vou usar esse método aqui, tá? E aí eu vou mostrar agora preparando a resina com o catalisador e colocando aqui. Esse daqui ficou com uns buraquinhos, né? Aí eu peguei aqui a fita, passei aqui pra fechar e aqui também, que é o do Pluto, tá? E caiu uma sujeirinha aqui. Na hora que for colocar a resina, a única coisa que tem que ter cuidado é pra não jogar aqui em cima, porque senão vai derreter. Então, eu vou jogar por aqui e cuidado também pra não vir até aqui, porque fica meio... fica grudado aqui, não fica legal. Então, na hora que eu for jogar a resina, eu vou jogar aqui no cantinho, vou vir com um palito aqui, ó. Tirar todas as bolinhas. Principalmente porque é bem fundinho aqui, né? E aí eu vou passar pra tirar todas as bolinhas aqui, dou uma mexidinha, a mesma coisa, tá? Bom, pra fazer aqui as matrizes de resina, o ideal é você fazer sempre num local bem arejado, de preferência aberto, né? Tenha bastante circulação de ar, porque o cheiro é muito forte, e usar os equipamentos de proteção. Eu vou usar essa luva aqui porque eu vou fazer pouca quantidade, não vai ser muita, então ela vai aguentar. Mas tem uma luva específica, que aí é bom comprar depois de acordo com o tamanho da sua mão, pra ficar no tamanho certinho, porque ela é um pouquinho mais cara, né? Mas ela é bem mais resistente, tá? Vou usar também essa máscara aqui.
Essa máscara, ela é própria para vapores e gases ácidos. Daí ela vem com esses refios aqui, vem com um refil para cada lado. Porém, assim, depois que abre esse refil, ele dura 3 meses, né? Se deixar ele nessa embalagem, ele dura, acho que 3 anos. Ele tem algum tempo aí de uso. Mas depois que abre essa embalagem, são 6 meses aqui. São 6 meses, tá? Então, só abre mesmo quando for usar, senão vai perder aí o tempo de uso dele. Aí é só tirar aqui do saquinho e encaixar aqui do lado. Então, eu vou fazer isso nos 2 lados. Aqui na frente não tem, tá? Eu acho que nem encaixa. Não encaixa. É só aqui mesmo. Tá? Aí a gente coloca, ajusta direitinho na cabeça pra ficar bem firme, bem isolado isso aqui. Pra não entrar nenhum ar, nenhum pozinho, tá? Então essa máscara eu vou usar tanto pra mexer com a resina, pra fazer as matrizes, quanto na hora de desgastar a matriz, porque vai soltar um pó. A resina que eu uso é essa daqui, é a resina ortoftálica, acho que é isso aqui que não tá escrito, mas lá no site tem escrito. Eu costumo comprar, quando eu vou fazer uma grande quantidade, eu costumo comprar uma lata grandona que é de 5 quilos. Essa daqui eu comprei de 1 quilo, inclusive ela já até passou da validade, porque a validade dela é de 6 meses, é muito rápido. E eu comprei, não tive tempo de fazer na época, e ela venceu em 2006, então eu tô gravando o vídeo agora em setembro, então, falei 2006, não. Ela venceu em junho, né, de 2021, e eu tô gravando agora em setembro, então já faz 3 meses que venceu, mas eu vou ainda ver se vai dar certo de usar, ela tá lacradinha, nunca foi aberta, vou abrir agora. E a lata grande, ela é bem parecida com essa, né? Só que ela é de 5 quilos, ela é maior. Então, a gente abre assim. É bom já estar com a máscara e com o óculos de proteção. Eu esqueci de falar do óculos de proteção, né? Vou mostrar já. Mas tem o óculos de proteção também, porque ela solta um vapor, né? Quando ela começa a catalisar. E ele arde no olho, então precisa proteger o olho, tá? Mesmo que não ardesse, era bom já proteger pra não respingar ou dar alguma irritação, tá? Então tem a resina e tem o catalisador. O catalisador, ele é 30 gramas para cada 1 quilo, tá? Esse catalisador aqui, de 100 gramas, é o que vem com o de 5 quilos. Tá? Então, 30 gramas para cada 1 quilo. Eu uso a porcentagem de 1% quando eu vou fazer, porque eu quero um tempinho maior de cura, um tempo maior para catalisar. Então, eu uso 1%. O óculos de proteção pode ser esse aqui, mas tem um outro, aqui eu não tô achando ele, aqui eu não sei onde eu guardei, mas ele fecha mais aqui, assim, ele protege um pouco mais até do que esse aqui. Eu acho ele um pouco mais complicado de usar com essa máscara, depende do rosto, não encaixa direito, esse daqui já encaixa melhor, mas aí dá pra ir adaptando, vendo qual que fica melhor, mas esse aqui ele já dá uma boa protegida também, tá? Porque o que vai subir mais é um ácidozinho assim, um vapor, que esse vapor em contato com os olhos não é legal, né? Mas é um vapor que esse óculos ele protege, o outro talvez proteja um pouquinho mais. Mas o fato também da gente não estar cheirando esse vapor faz com que a gente não sinta tanta irritação no olho também, né? Porque o que a gente precisa fazer é evitar ficar aqui em cima, né? Com o rosto em cima dessa resina, enquanto a resina tá soltando os gases. Então, o ideal é
prepara, não fica com o rosto em cima, né? Por causa do vapor. Então a gente vem, coloca a resina aqui, tira as bolinhas do jeito que precisa tirar, né? Sem colocar o rosto muito em cima, tá? Até mesmo pro caso de espirrar, na hora que a gente vai mexendo, precisa ter um cuidadinho assim a mais. Eu vou usar um copo de plástico, não pode ser um copo de plástico desses descartáveis, super finos. Precisa ser um plástico um pouquinho mais resistente, tá? Pra não ficar mole aqui, não derreter, de repente derrama. Então precisa ser um plástico mais forte, que resista a resina. Eu não recomendo vidro, porque fica difícil depois de tirar. Um plásticozinho assim que seja um pouco maleável, a gente consegue depois fazer assim, né? E vai descolando a resina dura, que ficou dura, né? Então é mais fácil de limpar e reutilizar depois. Mas nem sempre dá pra reutilizar. Às vezes eu pego assim, uma vasilha de água sanitária que usou, não vai usar mais, lavo bem, seco bem e aí dá pra utilizar. E aí depois pode descartar, né? Porque não tem tanto gasto assim. Bom, vou começar zerando ali, né, usando a tara pra zerar o peso do copo antes de colocar a resina. Eu dou uma mexidinha na lata, né, da resina pra dar uma... Às vezes fica um pouquinho a parte mais sólida, mais grossa embaixo, então eu gosto de dar uma mexidinha. E aí eu gosto de fazer, assim, até uns 400, 500 gramas, né? Não é legal fazer muito, porque às vezes não dá tempo de curar se tiver calor. Se tiver frio, pode até fazer um pouquinho mais, mas é bom ir fazendo sempre uma quantidade menor. E daí eu vou somar esse 502 gramas que deu ali com 1%, para saber o quanto que eu vou colocar de catalisador. Então, deu 502, com 1% deu 507, aí eu vou colocando o catalisador até na balança ficar com o peso de 507, tá vendo? Eu sempre deixo um pouquinho menos, né? E ficou 507, igual está na calculadora. E daí eu vou mexer com um palito de churrasco mesmo, vou dar uma mexidinha, ter cuidado de mexer bem para ele misturar bem o catalisador. Nesse caso da resina, não dá para perceber, né, a diferença entre o catalisador e a resina, porque os dois são líquidos. E na hora que a gente coloca ali, o catalisador já some, né? No silicone dá pra gente ver ainda o líquido e tal, mas com a resina não tem essa diferença. Então é só ir mexendo mesmo, vai mexendo, dá uma boa raspadinha nas laterais, né, pra pegar toda a resina ali. E daí ir sentindo mais ou menos que já foi. Dá uma mexidinha por cerca de 1 minuto ou menos. E daí tem muito cuidado com esse palitinho onde você vai colocar, porque essa resina vai catalisar e vai grudar onde você colocar. Então deixa sempre bem protegido ali o lugar onde você vai colocar tudo que você estiver mexendo com a resina, né? Eu coloquei uma tábua ali, né? E um plástico grosso. Para poder mexer com essa resina aí, não ter problema. E aí eu vou despejando a resina no molde todo ali até ele cobrir e ficar com cerca de 1 centímetro mais ou menos de espessura do molde de silicone para sobra, né, de resina. Então eu vou colocando, percebo que a resina ela desceu toda, porque às vezes dá a impressão de que já deu a espessura correta, mas não deu, ainda fica fino. E aí o que eu vou fazer? Com um palito eu vou segurar o molde para ele não ficar deslizando, né? E com o outro palito eu vou tirando as bolinhas dos cantinhos. Eu gosto de começar sempre pelos que tem mais detalhe, né, que são menorzinhos como esse, porque dá um tempo maior de catalisação, né, porque tá no começo ali do processo.
Então eu vou com cuidado com a parte mais fina mesmo do palito de churrasco e vou inserindo esse palito ali nas cavidades mais fininhas, nas cavidades mais profundas, com cuidado para não furar esse molde, tá? Porque essa pontinha aí do palito pode furar se eu for com muita força. Então eu vou com bastante cuidado, tá? Não vou com força não. E aí, ó, note que eu vou bem nessas partezinhas delicadinhas, né? E aí também, mesmo que seja liso, igual nessa parte que eu tô mexendo, eu vou passando também, porque às vezes a gente não dá muita atenção para as partes que são lisas e acaba ficando alguma bolinha ali. Então eu passo em tudo, mesmo que não tenha muitos detalhes, eu passo, mesmo que rapidamente. Essa base aí que eu fiz, essa caixinha que eu fiz, eu deixei as bordas muito largas, né? Vai gastar um excesso ali de resina que não precisava. É bem larga, né? Mas não tem problema, assim, o ideal é não fazer tão larga quanto eu fiz nessa, tá? As próximas, quando você for fazendo, você pode fazer com as bordinhas um pouquinho mais finas. Mas aí, eu vou usar o mesmo processo, e aqui no caso, dessa daqui que eu tô fazendo, é da borboletinha da galinha pintadinha, né? Sempre dava bolha, tanto na hora que eu fazia o molde, quanto na hora que eu fazia a cópia da matriz, sempre dava bolha ali nos dedinhos, né? Então, eu sempre tenho um cuidado bem especial, tanto na hora de fazer o molde, quanto na hora de fazer a cópia da matriz. Eu dou uma atenção especial para esses dedinhos aí primeiro, e depois a colher de pau também costuma dar umas bolinhas, e nas beiradinhas das asas também dá, e também na anteninha, então precisa ter um cuidado especial sempre nas bordinhas ali, tá? E daí eu dou uma geral assim, né, no final, para tirar o restinho das bolhas que podem aparecer por ali. E agora eu vou fazer aqui a galinha pintadinha, e a galinha pintadinha tem que ter muito cuidado nessa parte de baixo dela, que é onde tem uns detalhezinhos que parecem um babadinho, né? Então, sempre dá bolha, sempre dá bolha. Se não tiver cuidado, vai dar bolha. Então, eu passo bem ali o palitinho. Tanto que esse daí eu acho que não deu nenhuma bolha, porque tive bastante cuidado, fiz com bastante calma, passei bem. Na parte onde tem as asinhas, que seria ali na barriguinha dela também, às vezes dá uma bolinha, então precisa ter bastante cuidado nesse processo aí. E essa é aquela, né, que a gente não deixou a bordinha ao redor para facilitar na hora de tirar o molde. Então, essa daí vai ficar um pouquinho até mais fácil. Esse do Pluto, né, que eu tinha colocado ali o Durex. Não tá dando pra ver que eu fiquei com a mão na frente, mas eu usei aquela estratégia de ter cuidado pra não cair diretamente no Durex e também não deixar subir tanto a resina a ponto de grudar nesse Durex ali em cima, né? Porque senão fica, já aconteceu de esse Durex grudar, encher demais, né, e grudar, e aí não fica muito legal, fica umas falhas assim que depois dá um desnivelamento na peça. E aí ter bastante cuidado ali com essa parte das patinhas, do joelhinho ali, dos dedinhos que costuma dar bolha nessa parte aí do Pluto. E vamos seguir ali o mesmo processo para o restante das peças. Bom, vi aqui, ó, eu deixei acho que 1 hora mais ou menos, ou mais, 2 horas, tá ainda meio, ele esquenta, né, quando catalisa, tá meio morninho, né, mas geralmente fica bem quente. E eu já percebi aqui, ó, que esse material, ele realmente não é resistente, ele grudou, aqui ó, ele derreteu, tá vendo? Então eu vou ver um outro material, que é o material que eu já tô acostumada a usar, mas eu não sei, depois da pandemia parece que fechou a loja lá, mas eu vou ver se eu acho. Ó, grudou, tá vendo?
Isso aconteceu com outro acetato que eu usei também. Então, assim, o ruim quando isso acontece é que não dá pra reutilizar. A gente perde essa caminha nessa caixa aqui. Pra tirar, ó, dá um trabalho bem chato, tá? Mas assim, dá pra usar a matriz. Só que, nossa, é muito complicado de tirar. Vou tirar com a tesoura. Eu vou mostrar um outro que é com o material que sobrou ainda, né, da outra vez que eu fiz. E que, assim, eu usei a caixinha várias vezes e não estragou. Só que, infelizmente, eu só guardei algumas. Eu joguei a maioria fora, só guardei algumas. Eu só guardei duas, eu acho, né, porque eu precisava fazer mais amostra, mais matriz. Ó, aqui tem que ter muito cuidado pra não cortar a mão. Tô vendo aqui como que eu vou fazer pra tirar sem me cortar, porque é bem chatinho, gente. Tem muito cuidado pra não se cortar. Com cuidado, senão eu estrago o molde. Se eu cortar muito em cima do molde. Uma pena não ter dado certo esse negócio. Bom, aqui eu tô bem em cima do molde já, então tem que ter cuidado pra não estragar o molde. Ó. Tô bem em cima aqui do molde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ao redor do molde, com cuidado para não me machucar e para não estragar o molde também. Com o outro, você vai ver que é muito mais fácil. Esse daqui não é recomendado, esse material. Já descobri que não deu certo. Ele parece ser resistente, mas não é. Tirei aqui, acabei cortando um pedacinho aqui do molde, mas como é a parte de trás, não tem tanto problema. Dá pra depois fazer uns ajustes aí pra poder vender ele depois, né? Eu vou fazer então aquele mesmo processo, né? Tirar o molde da matriz. Vamos ver se deu certo. Ó, às vezes fica meio molhadinha assim, né? Que é meio que um vaporzinho que dá. Mas, ó, ficou perfeita. Não ficou com bolha. Aqui, geralmente, nesse dedinho, dá bolha e não deu nenhuma bolha.
Deixa eu ver aqui se é uma bolha que eu tô vendo. Aqui parece ser uma bolha, mas tô em dúvida. Se for, é uma bolha muito minúscula. Às vezes eu só consigo ver, ó, se eu colocar contra a luz. Aí eu consigo analisar direito. Eu não sei se é uma bolha mesmo ou se é só, tipo, uma bolha interna, né? Não tô conseguindo distinguir aqui. Eu acho que não é não. Mas depois na hora de fazer, se fizer um molde e aparecer uma bolinha, é porque precisa arrumar. Mas assim, aparentemente não é uma bolha. Eu acho que é assim. Não sei, tô em dúvida. Vou deixar assim. Ó, esse aqui, vamos ver como que vai tirar isso. Esse aqui também derreteu. Mas parece que ele tá um pouquinho mais fácil de tirar. Sei que aconteceu uma coisa que às vezes acontece que a resina vira aqui pra fora do molde, né? Pra baixo do molde, aliás. Esse aqui grudou menos. Aqui, às vezes acontece isso, né, da resina vir pra baixo do molde. Aí, às vezes, a gente consegue quebrar assim com a mão mesmo, mas se ficar um excesso muito grande, aí só passando na retífica lá pra dar uma desgastada. Esse aqui, ó, ficou até tranquilo de tirar. Vamos ver se deu certo. Ó, ficou muito fininho aqui, ó. Aqui ficou grosso e aqui ficou fininho, então precisa ter muito cuidado na hora de tirar o molde, evitar tirar por aqui. Tirar o molde mais por essa parte mais gordinha. Ó, ficou perfeita, sem bolha e sem ranhura, que às vezes ele fica meio que com um ásperozinho. Ficou perfeito. Ó, vou mostrar esse acetato aqui, que ele é super resistente à resina, ele é maravilhoso. Eu já usei essa mesma caixinha aqui, acho que vai fazer uns 3, não derreteu nada, tá? Ó, não gruda nada. A única coisa aqui que grudou foi porque eu coloquei a fita aqui pra segurar, né? Porque tava meio solto. E aí grudou aqui na fita. Aí eu venho aqui, ó, com muito cuidado, porque é facinho o estilete soltar e machucar a mão, tá? Por isso que eu não gosto de colocar fita aqui, que gruda. E tem que ter cuidado, que eu já me cortei, porque eu coloquei o estilete, eu afundei muito o estilete saiu aqui e cortou a minha mão. Então precisa ter muito cuidado com isso.
Às vezes a gente se distrai e corta a mão. Ó. Às vezes ele sai super fácil, porque a resina ela dá uma encolhida e ela solta sozinha. Aí eu viro assim e já sai. Mas nesse caso aqui, tá um pouquinho difícil por causa dessa fita que grudou. Ó, dá pra ver aqui que tá grudado. Ó, desgrudou. Soltar com facilidade assim, pelo jeito não vai soltar. Eu venho aqui, ó, e abro um pouquinho só. Não precisa abrir tudo, porque daí eu posso reutilizar essa caixinha. Ó, ficou, não estragou nada da caixinha. A única coisa que grudou foi por causa da fita que eu passei. Mas, ó, não derreteu nada, 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 nada. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, vou tirar essa fita aqui pra não grudar de novo depois. Eu venho aqui, ó, e passo a fita aqui de novo, fecho e dá pra eu usar de novo. Não preciso fazer outra caixinha. Ó, esse daqui ficou bem grossinho, né? Vou tentar tirar com a mão. Tem que estar com óculos de proteção pra fazer isso, tá? Que pode ir no olho. Se não sair fácil, a gente passa um pouquinho na máquina, que a máquina ajuda a tirar. Ficou perfeito. Essa falhinha aqui é do molde mesmo, mas é uma parte que fica tampado, né? A gente põe a cabeça do Alex aqui e tampa, então não tem problema. Ficou perfeitinho, ó, sem bolha nenhuma, tá? Super perfeito. Vou mostrar aqui da galinha pintadinha, ó. Grudou menos, né? Porque foi mais a parte de cima. Dá até pra reutilizar esse aqui. Ó, grudou bem pouquinho e ó, ficou assim. Tá vendo? Só essa parte de baixo. Eu vou vir aqui com a retífica, vou passar aqui. Eu vou passar primeiro a retífica maior, depois eu venho e passo essa daqui pra dar um acabamento, né? Nessas partes menorzinhas. Não ficou bolha, não quebrou, geralmente aqui quebra. Na verdade ficou umas bolinhas aqui dentro, que eu vou acertar com massa. Se tivesse fechada, igual a outra, aí ia ser bem difícil de fazer isso, mas com ela aberta assim, é mais fácil. E aí a ideia é o quê? Quando a gente for fazer o molde, vai fazer uma caixinha igual essa daqui, ó. Tá vendo? Só que não precisa nem dessa parte de baixo, eu vou mostrar depois. Só vou fazer com a parte de cima assim. Aí a gente passa a fita, coloca o silicone aqui dentro e não vai ter aquele problema de quebrar, de rasgar essa parte aqui na hora que a gente tirar. Do Pluto vai ser também a mesma coisa.
Deu certo. Deu certinho. Essas peças que são mais profundas, elas têm, às vezes fica meio áspero. Aqui assim, em algumas partes. Esse daqui ficou um pouquinho áspero. Vou passar uma lixa de unha mesmo, que tá bem pouquinho. Só pra tirar essa parte que ficou meio áspera aqui. Mas deu certo. É isso, gente. Gratidão. Lembrando que o link pra compra está aqui na descrição do vídeo.